Daquele dia em diante, a filosofia natural, e especialmente a química, no sentido mais amplo da palavra, tornaram-se quase minha única ocupação. Li com grande interesse os trabalhos que os pesquisadores modernos escreveram sobre esses assuntos, cheios de sabedoria e erudição. Assisti às palestras e cultivei a amizade dos homens de ciência da universidade. Até encontrei no Sr. Cramp uma boa dose de bom senso e cultura sólida, não menos valiosas pelo fato de andarem de mãos dadas com modos e aparências repulsivos. No Sr. Waldman encontrei um verdadeiro amigo. O dogmatismo nunca obscureceu a sua bondade, e ele transmitiu os seus ensinamentos com ar de tal franqueza e bondade que excluiu todas as ideias de pedantismo. Talvez tenha sido a natureza gentil daquele homem, e não o interesse intrínseco por esta ciência, que me inclinou para o ramo da filosofia natural, ao qual ele se dedicou. Mas este estado de espírito só ocorreu nas primeiras etapas do meu caminho rumo ao conhecimento, porque quanto mais me aprofundava na ciência, mais ela se tornava um fim em si mesma. Aquela dedicação, que inicialmente era fruto do dever e da vontade, tornou-se tão imperativa e exigente que muitas vezes, ao amanhecer do dia, me encontrava ainda a trabalhar no meu laboratório. Não é de surpreender, então, que eu tenha progredido rapidamente. Meu interesse causou espanto nos alunos e meu progresso nos professores. O professor Cramp muitas vezes me perguntava com um sorriso malicioso sobre Cornélius Agripa, enquanto o Sr. Waldman expressava seus mais calorosos elogios ao meu progresso. Assim, se passaram 2 anos, durante os quais não voltei a Genebra, pois estava totalmente dedicado ao estudo das descobertas que esperava fazer. Ninguém, exceto aqueles que a experimentaram, podem conceber o quão fascinante é a ciência. Em outras áreas, você pode avançar para onde outros já foram antes e não ir além. Mas, na investigação científica, há sempre assuntos a descobrir e a surpreender. Qualquer inteligência, normalmente dotada, que se dedique com interesse a uma determinada área, sem dúvida, a dominará até certa profundidade. Eu também, que me esforcei para atingir um objetivo e a cujo fim me dediquei totalmente, progredi tão rapidamente que depois de 2 anos consegui aprimorar alguns instrumentos químicos, o que me rendeu grande admiração e respeito na universidade. Neste momento, e tendo aprendido tudo o que os professores de Ingolstadt me podiam ensinar sobre a prática e a teoria da filosofia natural, pensei em regressar para minha família, pois a minha permanência na universidade já não implicaria mais progressos. Mas houve um acidente que impediu meu regresso. Um dos fenômenos que mais me atraiu foi a estrutura do corpo humano e de qualquer ser vivo. Muitas vezes me perguntei de onde viria o início da vida. Foi uma pergunta ousada, pois sempre foi considerada um mistério. Porém, quantas coisas estaríamos prestes a descobrir se a covardia e o descuido não atrapalhassem a nossa curiosidade. Refleti muito sobre tudo isso e decidi dedicar-me preferencialmente aos ramos da filosofia natural ligados à fisiologia. Se eu não fosse animado por um entusiasmo quase sobre-humano, teria achado esse tipo de estudo tedioso
e quase intolerável. Para examinar as origens da vida, devemos primeiro conhecer a morte. Familiarizei-me com a anatomia, mas isso não foi suficiente. Também tive que observar a decomposição e corrupção natural do corpo humano. Não me lembro de ter tremido diante de histórias de superstição ou de temer o aparecimento de espíritos. A escuridão não afeta a minha imaginação e os cemitérios nada mais eram do que o local onde jaziam os corpos desprovidos de vida, que depois de possuírem força e beleza, eram agora alimento para os vermes. Agora fui forçado a investigar o curso e o processo de decomposição e passar dias e noites em ossários e cemitérios. Os objetos que mais repugnavam a delicadeza dos sentimentos humanos atraíram toda a minha atenção. Vi como a beleza murcha e acaba se perdendo. Vi como a corrupção da morte substitui a face ardente. Parei para examinar e analisar todas as minúcias que compõem a origem, demonstradas na transformação dos vivos em mortos e dos mortos em vivos. De repente, uma luz emergiu desta escuridão, uma luz tão brilhante e surpreendente, e ao mesmo tempo tão simples, que embora me cegasse com a perspectiva que abria, fiquei surpreso por ter sido eu, entre todos os gênios que dedicaram seus esforços à mesma ciência, o alguém destinado a descobrir um segredo tão extraordinário. Lembre-se de que não estou narrando fantasias de uma pessoa iluminada. O que eu digo é tão verdadeiro quanto o sol brilhando no céu. Talvez algum milagre pudesse ter produzido isto, mas as etapas da minha investigação foram claras. Depois de noites e dias de trabalho e cansaço incríveis, consegui descobrir a origem da geração e da vida. Na verdade, eu mesmo fui capaz de infundir vida em matéria inerte. A estupefação que experimentei inicialmente com a descoberta logo deu lugar ao entusiasmo e ao êxtase. Chegar subitamente ao auge das minhas aspirações, depois de tanto tempo de trabalho árduo, foi a recompensa mais satisfatória. Mas a descoberta foi tão imensa e avassaladora que esqueci todos os passos que progressivamente me levaram até ela, para ver apenas o resultado final. O que tinha sido motivo de cuidado e preocupação por parte dos sábios desde a criação do mundo, estava agora em minhas mãos. Tudo não foi me revelado de uma vez, como se fosse um jogo de mágica. Os dados que obtive não eram o objetivo final. Antes, tinha a propriedade de bem dirigir, poder direcionar meus esforços para a consecução de meu objetivo. Senti-me como o árabe, que, enterrado ao lado dos mortos, encontrou uma passagem pela qual poderia regressar ao mundo sem outra ajuda senão uma luz fraca e pouco suficiente. Meu amigo, vejo pelo seu interesse e pelo espanto e expectativa refletidos em seus olhos que você espera que eu lhe conte o segredo que possuo. Não serei aquele que, encontrando-se no mesmo estado de entusiasmo e ingenuidade em que me encontrava, o levará à destruição e ao infortúnio. Aprenda comigo, se não pelas minhas advertências, pelo menos pelo meu exemplo, quão perigoso é adquirir conhecimento. Aprenda quão mais feliz é o homem que considera a sua cidade natal o centro do universo, do que aquele que aspira a uma grandeza maior do que a sua natureza permite. Quando encontrei esse poder incrível em minhas mãos, hesitei por um tempo sobre como usá-lo.
embora possuísse a capacidade de infundir vida, preparar um organismo para recebê-la, com as complexidades de nervos, músculos e veias, que isso implicava, continuava a ser uma tarefa terrivelmente árdua e difícil. A princípio, não sabia se queria tentar criar um ser parecido comigo ou com um funcionamento mais simples, mas eu estava demasiado intoxicado com meu primeiro sucesso para que a imaginação me permitisse duvidar da minha capacidade de dar vida a um animal tão maravilhoso e complexo como o homem. Os materiais de que dispunha naquele momento dificilmente pareciam adequados para uma tarefa tão difícil, mas eu estava certo do sucesso final. Preparei-me para vários contratempos. Minhas tentativas podem ser frustradas e meu trabalho acabar sendo imperfeito. No entanto, fiquei encorajado quando considerei o progresso que está sendo feito dia a dia na ciência e na mecânica, pensando que meus experimentos serviriam pelo menos como base para sucessos futuros. Nem poderia considerar a amplitude e a complexidade do meu projeto como argumento para nem sequer tentar realizá-lo. Imbuído desses sentimentos, comecei a criação de um ser humano. Como a pequenez dos órgãos era um obstáculo à velocidade, decidi contra minha primeira decisão: fazer uma criatura de dimensões gigantescas, isto é, 2,5 metros de altura e proporções adequadas. Após esta decisão, passei alguns meses coletando e preparando os materiais e comecei. Ninguém pode conceber a variedade de sentimentos que, no primeiro entusiasmo pelo sucesso, me impulsionaram como um furacão. A vida e a morte pareciam-me fronteiras imaginárias que eu quebraria primeiro, para depois espalhar uma torrente de luz por todo o nosso mundo sombrio. Uma nova espécie me abençoaria como seu criador. Muitos seres felizes e maravilhosos deveriam sua existência a mim. Nenhum pai poderia reivindicar tão completamente a gratidão de seus filhos como eu mereceria a deles. Continuando estas reflexões, pensei que se pudesse infundir vida na matéria inerte, talvez ao longo do tempo, embora agora acreditasse que isso era impossível, poderia devolver a vida àqueles corpos que a morte aparentemente entregara à corrupção. Esses pensamentos me encorajaram, enquanto eu prosseguia meu trabalho com entusiasmo infatigável. O estudo empalideceu meu rosto e o confinamento constante me deixou emaciado. Às vezes eu falhava à beira do sucesso, mas ainda me apegava à esperança de que isso poderia se tornar realidade no dia ou na hora seguinte. O segredo do qual eu era o único possuidor era a ilusão a qual dediquei minha vida. A lua iluminava meus esforços noturnos, enquanto eu, com um ardor incansável e apaixonado, perseguia a natureza até seus arcanos mais íntimos. Quem pode conceber os horrores da minha tarefa secreta? Vasculhar a escuridão úmida dos túmulos ou atormentar algum animal vivo para tentar animar o barro inerte? Agora, meus membros tremem só de lembrar disso. Então, um impulso irresistível e quase frenético me estimulou. Parecia que perdi o sentimento e o significado de tudo, exceto do meu objetivo final. Não foi nada mais do que um período de transição que até aumentou minha sensibilidade. Quando, uma vez que o estímulo antinatural deixou de agir, retornei aos meus velhos hábitos. Recolhi ossos de ossários
e violei com dedos sacrílegos os tremendos segredos da natureza humana. Eu havia instalado minha oficina de criação imunda num cômodo solitário, ou melhor, numa cela na parte mais alta da casa, separada dos demais cômodos por uma galeria e um lance de escadas. Meus olhos quase saltaram das órbitas de tanto observar os detalhes do meu trabalho. A maior parte dos materiais me foi fornecida pela sala de dissecação e pelo matadouro. Muitas vezes eu senti nojo do meu trabalho, mas impelido por um incitamento cada vez maior, eu estava completando minha tarefa. O verão passou, enquanto eu continuava a me dedicar de corpo e alma ao meu objetivo. Foi um lindo verão. Nunca os campos produziram uma colheita mais abundante, ou as vinhas uma colheita maior, mas eu estava cego para os encantos da natureza. Os meus sentimentos, que me deixavam entorpecido pelo ambiente, me fizeram esquecer aqueles amigos a tantos quilômetros de distância que eu não via há muito tempo. Eu sabia que meu silêncio os preocupava e me lembrei claramente das palavras do meu pai. Os meus sentimentos, que me deixavam entorpecido pelo ambiente, me fizeram esquecer aqueles amigos a tantos quilômetros de distância que eu não via há muito tempo. Eu sabia que meu silêncio os preocupava e me lembrei claramente das palavras do meu pai. Enquanto você estiver satisfeito consigo mesmo, sei que pensará em nós com carinho e teremos notícias suas. Você me desculpará se eu interpretar qualquer interrupção em sua correspondência como um sinal de que você também está abandonando o restante de suas obrigações. Portanto, eu sabia muito bem o que meu pai devia sentir, mas achei impossível desviar meus pensamentos do trabalho odioso que se apegara tão irresistivelmente à minha mente. Queria, por assim dizer, deixar de lado tudo o que dizia respeito aos meus sentimentos de afeto, até atingir a grande meta que havia anulado todos os meus hábitos anteriores. Então pensei que meu pai não seria justo se atribuísse minha negligência ao vício ou à imprudência de minha parte. Mas agora sei que ele estava certo ao não acreditar que eu era completamente inocente. O ser humano perfeito deve manter sempre a calma e a paz de espírito e nunca permitir que a paixão ou o desejo passageiro perturbe a sua tranquilidade. Não acredito que a busca pelo conhecimento seja uma exceção. Se o estudo ao qual você se dedica tende a enfraquecer sua afeição e destruir aqueles prazeres simples nos quais nenhuma liga deveria intervir, então esse estudo é inevitavelmente negativo, isto é, impróprio para a mente humana. Se essa regra tivesse sido sempre seguida, se ninguém permitisse que nada prejudicasse a sua felicidade doméstica, a Grécia não teria sido escravizada, César teria protegido o seu país, a América teria sido descoberta mais lentamente e não teriam destruído os impérios do México e do Peru. Mas esqueço que estou divagando sobre o ponto mais interessante da minha história e seu olhar me lembra que devo continuar. Meu pai não me censurou nada em suas cartas. Sua maneira de me fazer perceber que percebia meu silêncio foi me perguntando com mais insistência sobre minhas ocupações. O inverno, a primavera e o verão passaram enquanto eu continuava minhas tarefas, mas eu estava tão absorto que não vi os botões se abrirem ou as folhas crescerem.
cenas que antes me enchiam de alegria. Naquele ano, as folhas já haviam murchado quando meu trabalho começou a chegar ao fim. E a cada dia surgiam sinais mais claros do meu sucesso. Mas a ansiedade reprimia meu entusiasmo, e mais do que um artista dedicado ao seu entretenimento favorito, eu parecia alguém condenado a trabalhos forçados nas minas ou alguma outra ocupação insalubre. Todas as noites eu tinha febre e ficava muito nervoso, o que me incomodava, pois sempre gozei de excelente saúde e me gabava de ter autocontrole. Mas pensei que o exercício e a recreação acabariam em breve com os sintomas e prometi a mim mesmo desfrutar de ambos assim que completasse a minha criação.